Bom, pessoal, então, retomando, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário Adequação LGPD, etapa de conscientização. Quem eu ainda não tive o privilégio, a oportunidade de conhecer, meu nome é Edson Fonseca, sou professor e consultor na área de LGPD, de proteção de dados, autor desses livros, o livro Lei Geral de Proteção de Dados, publicado pela editora Juspódio, em segunda edição, o e-book LGPD em Casos e 2 outros livros na área do direito, um na área do direito constitucional e outro na área do direito de família. Tenho também a certificação de DPO pela IAPP e, com alguma regularidade, a gente faz esses webinários, esses pontos de encontro, de fomento dessa cultura de privacidade e de proteção de dados pessoais. Para quem eu ainda não tenho contato nas redes sociais, depois nós vamos colocar aqui no chat também o link para facilitar, mas quem não estiver assistindo pelo celular, pelo QR Code também dá para nos conectarmos aqui pelo LinkedIn, Instagram e pelo Facebook. Ao final também da apresentação a gente traz esses contatos novamente, Por que essa etapa de adequação à LGPD é tão importante? Então, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada em 14 de agosto de 2018, em vigor já desde 18 de setembro de 2020, e agora, depois do início das sanções, da vigência dos dispositivos relacionados às sanções em agosto do ano passado, e com a finalização dessa etapa de dosimetria, a LGPD cada vez mais vai ficando plenamente em vigor. E isso exige que as organizações se adequem à lei. Adequar-se à LGPD é essencial para que toda organização, seja ela pública ou privada, se adeque à lei. Então, não é uma opção da empresa ou do poder público se ele irá ou não se adequar à LGPD. É uma obrigação. Agora, é claro, a lei entrou em vigor em 2020, bem no apogeu da pandemia da Covid-19, e muitas organizações tiveram que fazer escolhas. Mas, nesse momento, finalizando agora 2022 e iniciando 2023, a tendência é que haja uma ampliação bastante substantiva no número de demanda por programas de adequação à LGPD, porque as organizações que não se adequaram ainda, desde setembro de 2020, elas estão em enorme risco jurídico, porque embora as sanções administrativas previstas no artigo 52 ainda não estejam sendo aplicadas pela ANPD, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, desde 18 de setembro de 2020, que as organizações podem sofrer e vêm sofrendo sanções no âmbito judicial e também no âmbito do consumidor, sendo aplicado pela Senacom e pelos PROCONs dos estados e dos municípios. Então, há uma necessidade urgente de que as organizações se adequem à LGPD. Estudos feitos pelo TCU mostrou que ainda uma pequena parcela do poder público se adequou à LGPD. Os cartórios, por exemplo, nós sabemos que tem aí até fevereiro, como foi estabelecido pelo CNJ, para se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. E as demais organizações também vão sentindo a necessidade de se adequarem à lei, porque uma empresa hoje que não está adequada à LGPD, ela vai ficar cada vez com mais dificuldade de fazer negócios. Porque se eu já adequei a minha organização à LGPD, se eu faço negócios com uma empresa que não está adequada à LGPD, eu atraio para o meu ecossistema uma empresa que não está adequada, e com isso eu também passo a não estar adequado, porque não fui ali diligente, não cumpri, por exemplo, o princípio da prevenção e o princípio da segurança, trazendo para o meu ecossistema empresas que não estão ainda adequadas à LGPD. Então, há uma tendência de que nós tenhamos um aumento significativo na demanda por profissionais aptos a executarem programas de adequação à LGPD. A própria regulamentação dos agentes de pequeno porte que nós tivemos
no início do ano, isso também faz com que os próprios agentes de pequeno porte, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as startups também tenham que se adequar com brevidade à LGPD, porque à medida em que a autoridade nacional fez diferenciações para que os agentes de pequeno porte se adequem à LGPD, ela também disse, por outro lado, que é necessário que todos se adequem à LGPD. Haverá adaptações, ajustes para que cada empresa, cada organização se adeque na medida da sua estrutura e do seu próprio contexto, mas uma coisa fica bastante clara: não há organização que não esteja obrigada a se adequar à lei. Bom, para aqueles de nós que já estamos aí atuando nesse mercado, uma das questões relevantes e que eu considero primordial para o sucesso de qualquer programa de adequação é a etapa de conscientização e de treinamento dos colaboradores. Sem que nós tenhamos essa etapa bem consolidada, aquilo que o artigo 50 da LGPD chamou de ações educativas, sem que nós tenhamos ações educativas bem consolidadas, nada do que nós fizermos como programa de adequação, por melhor que ele seja, por mais sofisticado que ele seja, vai perdurar. Porque, ao fim e ao cabo, o que dá vida a um programa de adequação é a cultura de proteção de dados que vai ficar implantada naquela organização. E isso nós só conseguiremos conscientizando e treinando todos os colaboradores. Então, por isso que essa etapa, essa etapa de conscientização, ela é muito importante, porque ela ajuda a preparar os funcionários, os colaboradores da organização para o programa de adequação. Não adianta nada uma consultoria chegar na empresa e ir direto nos setores, tentando dialogar com os setores para fazer um data map, um mapeamento de dados, se ela antes não conscientizou os funcionários sobre o que será feito e sobre a importância que esses programas têm. Então, essa etapa de conscientização eu considero uma condição de possibilidade para que todo o restante do trabalho desenvolvido na organização tenha resultado, tenha êxito. Se nós não tivermos essa etapa de conscientização bem estruturada, certamente o programa ele não vai se sustentar no médio e no longo prazo. Vai se ter ali alguns documentos que cumprem parcialmente aquilo que a legislação exige, mas aquilo não vai estar arraigado no dia a dia, no cotidiano das operações. Então, a ação educativa necessária para a construção de uma cultura de proteção de dados. E o que a gente percebe é que, até para que se corte custos, muitas vezes essa etapa de conscientização ela é negligenciada ou ela é feita de qualquer maneira, como se simplesmente bastasse que falássemos algo e as pessoas aprendessem, né? O processo de aprendizado ele é mais complexo, né, do que isso. Não basta que nós falemos para que alguém aprenda. Então, é importante que nós, nessa etapa de conscientização, utilizemos ferramentas pedagógicas, ferramentas tecnológicas que facilitem esse processo de aprendizagem, né? A LGPD, então, aqui, né, no seu artigo 50, ela trata dessa questão das ações educativas, coloquei aqui até em negrito. Então, as ações educativas, elas são consideradas boas práticas. Quando nós vamos adequar uma organização LGPD, é muito importante que nós registremos todas as atividades de ações educativas que foram realizadas naquela organização. Porque, como nós veremos no decorrer da nossa conversa, e nós também compartilhamos bastante na última semana, né, pelo menos 2 incidentes que envolveram erros, falhas humanas nos incidentes, é muito comum que incidentes de proteção de dados sejam provocados por falhas humanas. Então, quando eu vou reportar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados um incidente, e se a causa desse incidente foi ali uma falha humana, se eu mostrei,
Se eu consigo demonstrar para a autoridade que eu tomei as medidas adequadas, necessárias, mas que ainda assim nós tivemos um problema, isso vai mitigar eventual sanção. Agora, se eu não tenho registro de um treinamento, de capacitações, de conscientizações, é óbvio que eu vou demonstrar para a autoridade nacional que eu não cumpri, por exemplo, com o princípio da prevenção, já que eu não tomei uma importante medida acautelatória para evitar que incidentes como esse acontecessem, né? Então, é muito importante, e agora a gente já pensando em como nós vamos estruturar uma apresentação de conscientização para os colaboradores, é muito importante, primeiro, que nós conheçamos a organização, o contexto também de atuação de cada colaborador. Para cada grupo de colaborador, nós vamos ter que trabalhar apresentações que sejam adequadas para aquilo que eles vão utilizar de proteção de dados. É fundamental que todas as pessoas da organização passem por um processo de adequação à LGPD. Essas ações educativas, elas são importantes, inclusive, para a própria construção da cidadania, já que a proteção de dados, desde a promulgação da Emenda Constitucional 115, em 10 de fevereiro deste ano, ela é um direito fundamental. Então, é muito importante que toda a organização passe por programas de adequação, aliás, de conscientização. Porém, a depender da atuação que aquele grupo, que aquela pessoa terá com proteção de dados, a gente pode oferecer para eles treinamentos diferenciados. É óbvio que o grau de domínio da LGPD, que o DPO, ou que a equipe de TI, que a equipe do jurídico e o próprio RH da organização precisam ter, ela não é a mesma que um colaborador que não trabalha diretamente com proteção de dados, com tratamento direto de dados precisa. Então, a conscientização ela é essencial para toda organização, a começar pela alta direção. Mais à frente, eu vou comentar um pouco mais, mas até para que você consiga oferecer um programa de adequação à LGPD para uma organização, é essencial que a gente consiga sensibilizar a auto-organização da empresa sobre os benefícios que ela tem ao se adequar à LGPD. Não é só trabalharmos, muitas vezes quando se vai oferecer um programa de adequação às empresas, a gente acaba se apegando muito à questão da multa, né, de que as empresas serão multadas em 50 milhões, né, quando, na verdade, é um pequeno número de organizações que está sujeita a sanções de 50 milhões, já que essas sanções elas estão, né, limitadas a 2% do faturamento da organização. Então, somente o aspecto da sanção, o aspecto punitivo, ele não será suficiente. É importante que nós também mostremos as vantagens que a organização terá com a adequação à LGPD, inclusive do ponto de vista dos negócios, já que, como eu disse agora há pouco, se a organização não está adequada à LGPD, se ela não está adequada à LGPD, o que ocorrerá? Ela terá mais dificuldades, por exemplo, de participar de licitações. Se o poder público é obrigado a se adequar à LGPD, como ele fará negócios, como ele contratará empresas que não estão adequadas à LGPD? Não dá. E também essa organização ela terá mais dificuldade também de até fazer negócios com outras organizações pela mesma razão que vimos agora há pouco. Uma empresa que investiu milhares de reais, às vezes dezenas, dependendo do porte, centenas de milhares de reais para se adequar à LGPD, se ela traz uma empresa para o seu ecossistema, para ser uma operadora de dados, por exemplo, que não está adequada à LGPD, ela está assumindo um risco enorme, e esse risco, então, pode, sem dúvida alguma, depois se voltar contra ela. Então, a primeira coisa, quando nós vamos preparar uma palestra ou um treinamento que leve em conta a conscientização, primeiro eu preciso entender quem são os colaboradores que vão participar daquele treinamento e preciso conhecer um pouco do negócio, preciso conhecer um pouco daquela organização para que eu faça recortes que sejam significativos
para aquela empresa e para aquelas pessoas, né? Então, eu preciso também saber que orçamento de que eu disponho para a atividade, porque aí eu posso, por exemplo, desdobrar essas tarefas, essas atividades de conscientização, de treinamento, e personalizar a proposta, né? Fazendo uma proposta que se adapte às necessidades daquela organização e daquele grupo de pessoas, porque isso, sem dúvida, tornará aquela atividade de conscientização mais eficiente. Eu posso hoje utilizar eventos ao vivo, seja ele online, seja ele presencial. Eu posso usar também ferramentas gravadas, aulas gravadas. Então, a gravação ela tem uma vantagem de reduzir custos, mas, por outro lado, também a interação ao vivo ela ajuda mais no engajamento. Penso que o melhor dos mundos é nós unirmos as duas coisas, né? Momentos de encontros ao vivo, sejam eles remotos ou presenciais, com aulas gravadas, porque aí eu terei uma redução de custos e uma possibilidade de propagar mais essas atividades para as organizações. O que eu devo abordar quando eu vou trabalhar uma palestra de conscientização ou um treinamento? Nosso foco aqui está mais o enfoque está mais na palestra de conscientização, né? Ausubel, ele diz que a aprendizagem ela só ocorre quando ela é significativa. A gente só aprende quando aquilo que a gente está estudando diz algo para nós, se conecta com algo que está em nós. Por isso que é muito importante, na construção dessa atividade de conscientização, que eu conheça o público para o qual eu vou me dirigir, porque isso, inclusive, fará com que eu escolha o próprio vocabulário que eu vou utilizar, os exemplos, o grau de profundidade que eu trarei. Então, não há aprendizado sem que eu tenha uma abordagem que seja significativa para aquela pessoa. Por isso que não basta somente a gente falar. O aprendizado ele não ocorre simplesmente porque nós falamos algo. Quando eu falo algo que é significativo para aquela pessoa, aí aquilo começa a gerar uma aprendizagem e com isso nós vamos ter uma eficiência muito maior do nosso treinamento, da nossa conscientização. É muito importante que nós partamos do cotidiano do colaborador. Principalmente quando eu trabalho com essa primeira camada de conscientização, é importante que eu traga os exemplos que sejam relacionados ao dia a dia do próprio colaborador, como é aquele caso de você pegar o exemplo da farmácia, o exemplo de um call center que está ligando sem que tenha recebido consentimento ou sem que haja uma base legal como legítimo interesse a justificar. Então, é muito importante partir do cotidiano desse colaborador. Então, quando eu fecho o programa de adequação à LGPD com a organização e que eu vou combinar essas atividades, eu devo dar uma atenção para conhecer qual será o meu público, qual será o perfil desse público, porque isso, se eu parto desse cotidiano, a possibilidade de que o aprendizado seja significativo, ela aumenta muito, né? Então, todos viram essa semana, né, uma das grandes novidades aí nesse cenário da produção de dados foi a publicação, né, da parceria da Turma da Mônica com o Google, né, da cartilha de um gibi, né, com questões de proteção de dados. Então, essa aqui, por exemplo, eu fiz esse print, né, dados pessoais, o que é isso, né? Então, era a mãe da Mônica recebendo ligação de um call center de empresas que ela nunca contatou, mas que tinham acesso aos dados dela. Então, dependendo do público que eu vou utilizar, uma história em quadrinho como essa, ela vai servir bastante para ilustrar algo, para quebrar o gelo da apresentação, para que ela não seja uma apresentação apenas com artigos de lei, né? Então, numa palestra de conscientização, a gente até pode trazer um ou outro dispositivo da LGPD, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo não é treinar as pessoas para que elas trabalhem com a LGPD. O objetivo é conscientizá-las para
como que os dados impactam no cotidiano de cada uma e, com isso também, como que o cotidiano dela na empresa está cercado de questões relacionadas à privacidade e à proteção de dados pessoais, né? Então, na montagem da palestra, eu gosto muito de utilizar vídeos, né? Vários desses daqui vocês, né, já conhecem. Esse exemplo aqui dos Simpsons, né, que estão utilizando ali um carro autônomo e percebem que tudo que eles falam, né, o carro interpreta. A publicidade da Apple direcionada a isso, o trailer do Privacidade Hackeada da Netflix, esse exemplo de baixo aqui, que é o Falso Vidente, que foi um vídeo que passou no Fantástico. Então, assim, existem vários vídeos como esses que podem ser úteis, podem ser relevantes na hora de nós desenvolvermos uma atividade de conscientização, porque você consegue quebrar um pouco o gelo e você consegue dar o recado da importância da proteção de dados a partir de uma linguagem cinematográfica, a partir dos quadrinhos, a partir do desenho animado, e isso faz com que a atividade seja mais prazerosa, mais leve, né? Muitas vezes, uma das dificuldades que a gente tem quando vai fazer um programa de adequação e uma atividade de conscientização é que nós vamos tirar ali o colaborador do cotidiano dele. As equipes estão cada vez mais enxutas, os colaboradores estão muitas vezes ali sobrecarregados de trabalho e, de repente, eles precisam parar o que estão fazendo e ir para uma palestra. Primeiro que, muitas vezes, a gente vai ter até dificuldade de que eles se conectem com a palestra. Quando a atividade ela é online, por exemplo, é muito comum que as pessoas deixem as câmeras fechadas e continuem fazendo outras coisas. E nesse ponto é importante a gente enfatizar para a equipe que eles estarem ali, se o evento for, por exemplo, um evento online com a câmera aberta, é uma forma de nós gerarmos evidência para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de que aquelas pessoas, de fato, estavam participando do treinamento, que eu não tinha ali apenas janelinhas, né? Que eu tinha pessoas ali que, naquele momento, estavam conectados com a atividade que estava sendo desenvolvida. Então, aqui, esse exemplo, né, de alguns vídeos, né? Uma matéria que era de 2019 aqui, dizia que 1/4, pelo menos, das violações, né, pegando um estudo do Instituto Ponemon com a IBM, que 1/4, pelo menos, das violações de dados foram causadas por algum tipo de erro humano. Então, isso é relevante para nós mostrarmos para a organização a importância da atividade de conscientização. Porque não adianta nada eu ter um investimento alto em segurança da informação, em equipamentos sofisticados, se o colaborador ou se os colaboradores vão para uma sala de reunião, imprimem um relatório e, ao final, esse relatório vai para o lixo e ele contém dados. Ou se eu abro um e-mail sem me atentar para isso, né? Eu divulguei essa semana, acho que muitos de vocês viram, né, um caso em que o ICO, a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, né, multou uma construtora e um dos fundamentos que o ICO utilizou para multar essa construtora em 4,4 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 28 milhões de reais, foi a ausência de treinamento, de capacitação das equipes. Por quê? Porque o incidente ele foi provocado por um funcionário que recebeu um e-mail que tinha um phishing e ele abriu. E, ao abrir, ele permitiu que se instalasse lá programas que... um ransomware que criptografou os dados de mais de 100 mil colaboradores atuais e antigos da organização. Então, vejam que era um caso em que a falta de treinamento ela foi evidenciada pela autoridade, né? Esses casos acontecem também no Brasil com muita frequência, né? Às vezes a gente vai utilizar alguns casos europeus porque no Brasil ainda não há multas sendo aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas em diversas vezes que a Autoridade Nacional Brasileira se manifestou,
Desde o seu primeiro guia orientativo, ela já deu a entender que o GDPR, o sistema de proteção de dados europeu, será, sem dúvida, um ponto de balizamento para a atuação da nossa autoridade. Então, se eu tenho pelo menos 25% das violações provocadas por erro humano, fica muito claro, fica muito evidenciado a importância de investir em conscientização e em treinamentos da minha equipe. E a conscientização e o treinamento, ela é uma atividade permanente. Não pensemos que nós vamos, no dia da abertura dos trabalhos na empresa, fazemos uma palestra de meia hora e que, então, nós fizemos a conscientização dos colaboradores. Essa é uma atividade permanente. Nós precisamos que isso seja feito com periodicidade, inclusive para receber os novos colaboradores, né? Porque as organizações têm o turnover, a entrada e a saída de colaboradores, então é muito importante que esses trabalhos eles sejam feitos de maneira permanente para que a cultura de proteção de dados seja algo que de fato se incorpore à estrutura daquela empresa, daquela organização, né? Um dos vídeos que eu gosto de trabalhar é esse aqui, em conscientização, esse aqui da drogaria, porque é algo do cotidiano de todo mundo, né? Todos nós já passamos aí, em algum momento por essa experiência de ir a uma drogaria e ter ali o pedido, né, do CPF, né? Para poupar o tempo aqui, eu não vou colocá-lo, mas acredito que a maioria já conheça, é um vídeo que rodou bastante, né? Então, é muito importante também, quando eu vou montar minha palestra de conscientização, que eu traga exemplos de incidentes. É muito importante, pessoal, trazer exemplos de incidentes, inclusive, quando eu vou apresentar a proposta de adequação para a alta direção da empresa. E aí é interessante que eu faça ajustes, né? Então, se eu vou apresentar para uma universidade, eu vou pegar cases que tragam incidentes que ocorreram com universidades. Se é da área de saúde, eu vou trazer incidentes na área de saúde, por exemplo, o episódio da atriz que teve os dados de um parto divulgado, então eu trago aquilo para aquela área específica, né? Então, trazer exemplo de incidentes é muito importante, né? Um exemplo de erro humano no Brasil foi esse exemplo da Anvisa. Em fevereiro de 2020, um servidor da Anvisa foi enviar um e-mail para os pacientes que usavam canabidiol, e o que ele fez? Em vez dele colocar com cópia oculta, ele pôs com cópia para todos. Então, isso gerou uma divulgação em massa dos e-mails de todos os brasileiros ali que tinham autorização da Anvisa para usar esse tipo de medicamento. Então, esses pacientes foram à justiça por terem esses dados expostos pela Anvisa. O que aconteceu nesse incidente que seguramente custará milhões de reais para os cofres públicos? Foi um hacker internacional que utilizou de um sistema sofisticado para invadir os sistemas da Anvisa? Não. Foi um erro no envio de um e-mail. Bastava esse e-mail ter ido com cópia oculta que nada disso teria ocorrido. Né? Vocês se recordam também de um caso que aconteceu na mesma época, no início de 2020, na capital de um estado, em que uma empresa utilizou currículos que ela recebeu de candidatos a uma vaga para embrulhar utensílios de vidro. E uma cliente, quando foi desembrulhar o que ela comprou, ao desembrulhar, percebeu que aquilo que embalava os utensílios eram páginas de um currículo, trazendo os dados pessoais daquela candidata. Então, isso gerou uma repercussão muito grande. Então, trazer esses casos ajuda a pessoa a compreender como é muito importante que nós estejamos atentos com a proteção de dados nos atos mais cotidianos, como de enviar um e-mail.
Quantas vezes a gente já não recebeu um e-mail com cópia para todos que estão chegando para nós e-mails de pessoas que não eram para chegar, né? Então, esses casos, eles tornam mais significativa a atividade, a palestra, né, de conscientização. Esse caso aqui também foi um caso bastante rumoroso, eu divulguei no Instagram, enviei também para o e-mail de muitos de vocês essa semana, esse caso recente, né, que aconteceu no Japão. Nesse caso, segundo as autoridades japonesas, não houve dano, mas um senhor de 40 anos ficou bêbado, ele estava com HD com dados de 465 mil habitantes de uma cidade japonesa. Então, esses dados poderiam ter sido vazados, né? Muitas vezes o incidente vai acontecer por isso. Ou, às vezes, o que vai acontecer fazer com que aconteça um vazamento de dados, e a gente precisa trazer, é a postura da pessoa, por exemplo. Se você vai falar com pessoas que estão ali costumeiramente em aeroportos, em cafés, hoje com a pandemia, muitas empresas foram para o home office, mas fornecem para os seus colaboradores horas de coworking, né? Espaços que eles podem utilizar de vez em quando para encontros ali presenciais, fazendo algo híbrido. Então, aquilo que a pessoa conversa, como ela deixa a tela dela exposta no coworking, ou no avião, ou no aeroporto. Às vezes a pessoa está com a camisa da empresa, ou com uma mochila, e está falando algo ao telefone que quem está ali perto, mesmo que não queira, consegue ouvir. E muitas vezes ali eu posso estar trazendo dados pessoais de maneira inadequada, né? Então, trazer esses exemplos de incidentes, eles ajudam a tornar a atividade mais significativa, né? Então, há inúmeros casos, eu trouxe aqui só para ilustrar, né? Mas há inúmeros casos desses, e aí o que eu recomendo? Traga exemplos da área daquela empresa. Na área da saúde, a gente viu esse caso, mas tem um caso do Hospital de Brasília, que já houve até condenação judicial, porque o filho deixa o pai ou a mãe no hospital, e daí um estelionatário entra em contato com ele por telefone e pede um valor para que o familiar realize um exame que não é coberto pelo plano de saúde, e ele transfere o dinheiro para o estelionatário, e depois, quando se descobre que é um estelionato, ele vai cobrar isso do hospital, porque como essa pessoa teve acesso aos dados, né, dele e sabia que ele tinha ali o familiar internado. Tem o caso do Hospital de Barreiro de Portugal, que foi multado porque tinha um número grande de médicos com acesso aos prontuários, tinham quase 900 médicos com acesso ao prontuário, enquanto o corpo médico atual do hospital era de menos de 300 médicos. Então, ao caso da clínica psicoterápica da Finlândia, no Brasil já há inúmeros casos. Então, o que é importante? Traga, até de clube de futebol, né, dá para você fazer uma palestra com exemplos de incidentes, de colégios, enfim. Veja qual é a área da organização e procure trazer exemplos de incidentes que dialoguem o mais próximo possível com a área da organização. Apresente também na sua palestra algumas dicas práticas. Aquilo que às vezes para a gente parece o óbvio, para quem já está ali no cotidiano, pode ser uma dica do cotidiano importante, né? Cuidado com o pendrive. Hoje, a maioria das organizações, principalmente aquelas que estão ali cumprindo o princípio da segurança, previsto no artigo 6º da LGPD, já não permitem mais que se utilize pendrive. Mas em organizações que ainda permitem, eles podem ser uma porta de entrada para invasões do sistema, né? Basta alguém deixar um pendrive bonitinho lá num local, como se tivesse esquecido, e a primeira pessoa que encontra, até muitas vezes para tentar devolver para o dono, vai espetar numa USB e tentar abrir, e ali já pode ser o suficiente para contaminar
o sistema. Então, no treinamento, eu preciso trazer essas dicas práticas e simples, Aline, de que se ela encontrar um pendrive, que leve para a equipe de TI, na dúvida, não abra, não coloque na máquina, né? Não deixar a senha anotada. Quando você vai fazer vai transitar por uma organização, por uma empresa que você está adequando a LGPD, não raras vezes você vai encontrar a senha anotada em post-it colado no monitor. Aquele que é mais zeloso com a proteção dos dados, muitas vezes vai deixar a senha embaixo do teclado. São locais em que é muito comum você encontrar senhas. Então, essas orientações, bloquear sempre a máquina quando a pessoa vai ao banheiro, vai ao cafezinho, né? Não abrir links desconhecidos, né? Foi esse caso aqui que gerou o incidente lá na Inglaterra, que levou a empresa construtora a ser multada em 28 milhões de reais, o equivalente a 28 milhões de reais, né? Cuidado com o encaminhamento de e-mails, né? Que foi o exemplo que a gente acabou de ver da Anvisa, né? Então, se eu trouxe casos de incidente, eu trago também ali algumas dicas práticas, algumas medidas que farão com que eu evite que aqueles incidentes ocorram, né? E é muito importante que a política de privacidade da organização, que ela também traga isso. E que o colaborador ele seja treinado para entender qual é a política de privacidade da organização, que a política de privacidade não seja um documento bonito que foi muito bem elaborado, mas que não tem nada a ver com o cotidiano da organização. É muito importante que a política reflita o dia a dia da organização, porque só assim construiremos uma cultura, né, de privacidade, de proteção de dados, né? Aquele cuidado com as senhas também, né, que nós devemos ter, tanto na hora de criar senhas hoje também, as empresas que já estão atentas à segurança da informação, o próprio sistema ele não vai aceitar uma senha frágil, né? Só que também a gente está vivendo um fenômeno complexo, né? Porque às vezes as senhas são tão difíceis que a pessoa acaba anotando. Então, aquilo que era para trazer uma camada extra de segurança, se eu não tomo cuidado, ele pode, na verdade, ser um fragilizador da segurança. Então, são situações assim que são realmente que é necessário que a gente se atente para aquilo que vai ser melhor para cada empresa, né? Já tem muitos sistemas hoje em dia que nem usa mais, né, a senha. Você tem fatores de dupla, tripla autenticação, né? Criptografia, né? Não se pode pensar hoje em um colaborador que sai da organização com um notebook, um HD e que isso, ou até mesmo um celular da empresa, né, que tenha dados, que isso não esteja criptografado. Porque se eu tenho o notebook criptografado, se ocorre um incidente e esse notebook ele é furtado, ele é roubado, ele é perdido, eu só vou ter o prejuízo daquele equipamento. Se eu tenho segurança de que ele está criptografado, por vezes eu não vou precisar nem comunicar à NPD que isso ocorreu, porque não há risco aos dados pessoais dos titulares da organização, porque eu tomei medidas acautelatórias em homenagem ao princípio da prevenção e ao princípio da segurança que permitiram que, no caso de o furto, do roubo do equipamento, o prejuízo não fosse além do próprio equipamento. Mas quando não há isso, há um exemplo que eu gosto muito de usar, que foi um caso que aconteceu também na Universidade do Texas, né, que o Centro Médico Anderson teve perdido ali um notebook que estava na casa de um médico e mais um pendrive, e que isso possibilitou acesso a dados de mais de 35 mil pacientes do centro médico. Então, a universidade foi multada em cerca de 4 milhões de dólares, depois ela recorre, mas
Quando a gente trabalha também, principalmente em algumas áreas sensíveis, como a área da saúde, como áreas que envolvem tratamento de dados de criança, de adolescente, as crises reputacionais, elas são muito, muito severas, né? Então, você pode ter crises reputacionais que vão gerar um dano à imagem da empresa, pior até do que uma multa, por exemplo, né? Estudos mostram que quando uma organização ela tem uma organização que tem capital aberto, ela sofre um incidente de grandes proporções, a tendência é que ela perca cerca de 5% até 7% de valor de mercado, né? O que aconteceu, por exemplo, com o Facebook no famoso episódio do Cambridge Analytica, né? Então, que houve uma grande perda de valor de mercado. A política, né, de mesa limpa, né? Então, às vezes você vai a um consultório médico, enquanto você aguarda a sua vez, você consegue ver o prontuário, né? Se ele for ainda em papel, você consegue ver o prontuário da pessoa que foi atendida antes. Então, é muito importante que se tenha uma política, né, de mesa limpa. Os documentos precisam ser guardados após o uso nos seus locais, e quando eu vou receber pessoas na sala, seja em qualquer área, no escritório de advocacia, num consultório médico, num consultório de um psicólogo ou de qualquer área, que a mesa esteja limpa para que não haja risco de que dados de outras pessoas sejam visualizados, né? Eu preciso ter cuidado até com o posicionamento do monitor. Às vezes o monitor do colaborador está posicionado de uma maneira que pode ter um espelho que reflita e que outra pessoa que está numa sala de espera consiga ver, ou até mesmo, né, cada vez mais consultórios, né, com divisórias de vidro, e eu posso ter pessoas em um outro ambiente tendo acesso àquela tela, né? Então, a política de mesa limpa vai nos ajudar. Então, pessoal, o que eu trouxe até agora aqui de dicas, né? Então, lembrando que o nosso bate-papo hoje é sobre como montar, né, uma palestra, algumas dicas para a gente tornar as nossas palestras de conscientização mais efetivas. Então, nós vimos que uma primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a empresa que eu estou, né, conhecer a empresa que eu estou adequando. Conhecer o público para o qual eu irei falar. Você não vai fazer o mesmo treinamento para o time do jurídico, da TI, que você faria para um público mais geral, que não vai trabalhar com a lei de maneira tão específica. O aprendizado ele só ocorre quando ele é significativo. E ele é significativo quando a gente consegue conectar aquilo que a gente está apresentando com a vida daquela pessoa. Então, isso é fundamental. Ilustrar a nossa palestra de conscientização com vídeos, com imagens, com tirinhas, né? Vai colecionando uma notícia legal que você viu, que pode ser aproveitada, vai colecionando, né? Deixa lá um arquivo de PowerPoint que você vai colecionando. E na hora de montar a sua palestra, você vai vendo quais daquelas lâminas se adequam melhor à necessidade ali daquela apresentação que você está criando. Fazendo isso, eu não tenho dúvida de que a apresentação vai ser muito mais eficiente. E a mesma lógica que a gente está usando para essa conscientização, eu posso usar, por exemplo, quando eu vou apresentar o programa, a minha proposta de adequação para a alta direção da empresa, né? Trazer para aquilo que é mais sensível para a organização. Sair do clichê apenas das multas de 50 milhões, que a gente bem sabe que não é assim, e se você for, por exemplo, o escritório de advocacia da empresa e
e trouxer, e também está apresentando a proposta de adequação, e você apresenta o argumento da multa, a empresa vai dizer, não, mas o nosso escritório de advocacia é muito bom, se nós formos multados, ele vai atuar e vai conseguir reverter isso. Então, trazer também a importância da adequação à LGPD como uma oportunidade de negócio e como uma forma de eu tratar esse ativo tão importante da economia atual, que são os dados pessoais. As empresas mais valiosas do mundo são empresas que têm no seu core business, no seu negócio principal, o tratamento de dados pessoais. Então, mostrar para a empresa que aquilo é fundamental para a continuidade dos negócios, que aquilo reduz risco jurídico, que aquilo é um ativo que se acrescenta à marca, que o momento de adequação à LGPD é um momento de rever processos e a empresa também refazer, né, o seu relacionamento com seus clientes. Pode ser que daí a empresa saia mais forte, tendo que contatar os clientes, conversando, sendo transparente, enfim, mostrar outros recortes ali, né, outros pontos de vista. E uma coisa também muito importante é utilizar ferramentas tecnológicas. Existe o Padlet, o Miro, o Kahoot, o Mentimeter, né, o Google Forms, o Socrative, o Zoom. Então, há uma série de ferramentas que eu posso utilizar para provocar uma interatividade com aquelas pessoas que estão participando do treinamento. Então, é importante a gente utilizar o Zoom, mesmo ele tem enquetes. Alguns eventos que a gente usa enquetes. Alguns de vocês receberam enquetes nossa essa semana, porque nós estamos construindo o treinamento, né, o nosso curso de conscientização e de treinamento, e a gente está ouvindo, né, bastante gente, empresas e profissionais para tentar montar um curso que seja o mais adequado possível. Então, a gente ouviu muitos de vocês por meio de um Google Forms. Então, essas ferramentas, elas são importantes. Primeiro também, porque elas vão ajudar a gente a gerar resultado, mensuração. Não basta que eu diga, por exemplo, que eu fiz uma capacitação e um treinamento. Quanto desse treinamento ficou? Quanto que a equipe ela aproveitou desse treinamento? Então, quando eu uso essas ferramentas, a gente consegue trazer ali formas de mensurar. Olha, antes da minha palestra, por exemplo, você abre aqui um Padlet, né? Ele é um mural. Você pode abrir a palestra trazendo a ferramenta para que as pessoas coloquem ali o que elas sabem sobre o que é dado pessoal, por exemplo. E aquilo vai formando uma nuvem de palavras. Depois que você termina a atividade, você pode repetir aquilo. E você pode salvar aquela imagem que ficou com o que as pessoas sabiam antes da conscientização com aquilo que ficou depois. Fora que você pode também, por exemplo, ao utilizar o Kahoot, o Socrative, né, trazer como aliado, né, o celular. Porque, às vezes, se você não trouxer o celular para o seu lado, a pessoa pode se distrair da apresentação usando o celular. Mas a gente pode fazer com que o celular seja uma forma de interação com a sua própria apresentação. E aí você pode usar o Socrative, pode usar o Mentimeter, pode usar o Kahoot para isso. Então, há uma série de possibilidades. E, além disso tudo, a gente vai conseguir gerar dados. Porque lembrem-se de uma coisa, né? A LGPD, ela é uma lei responsiva, né? O que isso quer dizer? Eu preciso conseguir mostrar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que eu fiz atividades de ações educativas conforme as boas práticas previstas no artigo 50. Que eu acompanho, que eu não simplesmente cheguei lá e despejei um conteúdo para os meus colaboradores sem me preocupar com o que eles aprenderam. A partir dessas ferramentas, eu consigo medir qual foi o aprendizado daquilo que foi compartilhado e crio
estratégias para as próximas conscientizações para suprir aquelas lacunas que ficaram. Bom, se o que é dado pessoal já está bem consolidado, agora nós vamos tentar desenvolver em outras atividades outros exemplos. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com uma equipe, com o Comitê de Proteção de Dados da empresa ou o Comitê de Resposta a Incidentes, né? Eu gosto de pegar nessas situações, elaborar um estudo de casos e compartilhar esse estudo de casos para que aquela equipe resolva. Porque muitas vezes, na hora que você está falando, você pergunta se alguém tem dúvida, ninguém tem dúvida. Mas nós vamos saber se de fato aquilo foi apreendido ou não, quando eu dou um caso no qual a resposta parte daquele conteúdo que eu trabalhei. Aí eu vou conseguir mensurar se de fato as pessoas aprenderam ou não. Então, isso que vai ser aí o importante, né? Então, eu também assim, não vou esgotar o tema, né? Esse é um tema que não se esgota, né? Mas o que eu quis compartilhar com vocês foi um pouco, né, da minha experiência aí de professor, né? Já aí na docência há mais de 17 anos, e coordenando cursos e tendo também já alguns semestres de disciplina na graduação, na pós-graduação, no LLM, sobre proteção de dados, fazendo muitos desses treinamentos e atividades, então, trazendo um pouco aqui para compartilhar, né, dessa nossa experiência. E como a gente também adiantou para vocês, nós vamos agora, né, acabamos de finalizar um curso sobre esse tema, né? Desde abril, maio do ano passado, né? Então já há mais de um ano e meio que eu não consegui fazer um curso ao vivo, né? Para discutir temas da LGPD. O último que eu fiz foi o LGPD em casos, né? Ainda lá na primeira metade de 2021. E agora a gente conseguiu, né, pensar num curso para ajudá-los, né, aqueles que tiverem interesse exatamente a trabalhar com essas temáticas, né, da conscientização e do treinamento corporativo. Então, a gente pensou aqui um curso que o título é LGPD na prática, conscientização e treinamentos corporativos. O nosso foco no curso vai ser o quê? Trabalharmos a construção de palestras de conscientização e de treinamentos em proteção de dados. Então, nosso objetivo nesse curso vai ser de compartilhar essa experiência, né? Todos os templates já para uma palestra de conscientização, esses vídeos, exemplos, as coisas que eu costumo usar em palestra em treinamento específico para RH, em treinamento específico para o jurídico, a gente vai compartilhar tudo em formato editável. Nós vamos fazer 3 aulas remotas, né, pelo Zoom, uma no dia 8, outra no dia 13, outra no dia 15 de dezembro. Dia 8 e no dia 13, a gente vai pensar mais em como construir essas palestras de conscientização e esses treinamentos. E no dia 15, aí nós vamos ter uma palestra bem hands-on, bem mão na massa, com uma professora convidada que vai ajudá-las e vai ajudá-los a trabalhar com aquelas ferramentas que a gente comentou. Então, nós vamos escolher 3 ferramentas dessas que vão ser muito úteis, né, no cotidiano, para quem estiver fazendo as suas atividades de conscientização, e vocês vão ter uma aula prática, podendo ali interagir. Mas não vai ser só, né? A gente também, eu vou fazer depois mais 2 encontros posteriores, porque quando você participa de um treinamento, na hora você apreende muita coisa, mas também ficam muitas dúvidas que você só consegue, às vezes, formular quando você está pondo a mão na massa e a dificuldade ela chega. Então, eu vou fazer em janeiro, fevereiro, também, outros encontros que seriam uma espécie de mentoria coletiva para ajudá-los a partir dos problemas concretos que vocês vivenciam.
Então, nesses momentos, vocês poderão chegar com o slide, com a apresentação, para que a gente troque ideias e consiga ali, nessa construção colaborativa, né, chegar a um resultado melhor, né? Então, o programa do curso no primeiro encontro é dia 8/12, né? Boas práticas, ações educativas, né? A mudança de cultura em produção de dados, apresentação para alta liderança. Então, a gente vai retomar algumas das coisas que a gente viu aqui, mas se aprofundando mais, porque nós teremos 3 horas, né, por encontro para discutir isso. Também vamos fazer atividades mais mão na massa, com casos, com coisas que permitam ali uma interação maior entre a gente, né? O segundo encontro, como montar a palestra de conscientização dos colaboradores, como estruturar treinamentos setoriais, e tudo isso vai ser ilustrado com material próprio. Olha, é claro que você pode partir de um conjunto de slides, mas que você tem aqueles slides coringas que você vai usar quando o caso for, o destinatário do treinamento for o RH, quando for o jurídico, quando for a TI, quando for o pessoal de segurança da informação. Então, você pode estruturar os treinamentos para cada público específico, que tornam eles mais efetivos, né? E para aqueles que não puderem participar ao vivo, os encontros eles vão ser gravados e você vai ter acesso a ele por um período e vai ter a oportunidade de interagir depois também pessoalmente nas mentorias coletivas que nós faremos depois, né? No terceiro encontro, né, como usar as ferramentas tecnológicas em suas apresentações, e aí a gente escolheu 3 aqui, né? O Padlet, o Mentimeter e o Google Forms. Se a gente tem essas 3 ferramentas aqui bem trabalhadas, você já vai conseguir inovar muito nas suas apresentações, né? Sem dúvida alguma, suas apresentações elas vão ganhar mais robustez, e daí nós teremos uma professora também convidada para ajudá-los a trabalhar com essas ferramentas de maneira bem mão na massa mesmo, né? Nós vamos, inclusive, trazer, né, exemplos de questões, de casos que você pode utilizar para alimentar essas ferramentas e fazer atividades com os colaboradores, né? É importante que depois você crie, por exemplo, alguns posts para que o RH da empresa envie de tempos em tempos para os colaboradores, lembrando sobre alguma temática, né, da LGPD, da proteção de dados, né? Então, tudo isso aqui a gente vai trabalhar, tá? Eu já volto para responder, tá, o chat, tá, as perguntas. Nós vamos, então, aqui nesses 3 encontros, né? E também, pessoal, quem se inscrever no curso vai ter acesso, como bônus, ao curso LGPD, Fundamentos, Estudos de Casos e Atualidades NPD, né? É um treinamento que eu gravei, as mudanças que nós tivemos eu atualizei como da emenda 115. Então, para que você também, não tem como você fazer uma boa palestra de conscientização, um bom treinamento, se aqueles conceitos básicos da LGPD eles não estão bem fixados. Então, para que a gente não utilize o nosso tempo do curso com isso, para que as nossas aulas foquem mais na temática que é a da conscientização, nós vamos franquear o acesso a esse curso LGPD Fundamentos e Estudos de Casos, está na plataforma da Hotmart, você vai poder acessar ali e assistir às aulas que te dão um panorama da LGPD. Aí, esse curso também ele traz alguns estudos de casos, 4 estudos de casos, a metodologia, alguns de vocês têm o meu livro LGPD em casos, a metodologia é a mesma, né? A gente apresenta, só que ali a gente apresenta um caso num videozinho, depois a explicação de como se resolveria aquele caso. E também algumas atualizações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Vou gravar logo também a de cookies, né? Então, já tem ali 2 ou 3 temas que a Autoridade Nacional trouxe, e de vez em quando a gente vai
acrescentando mais. Então, você vai ter acesso a esse curso, que hoje ele é comercializado lá por R$ 197 e vai estar incluído. Eu falei que eram 2, mas na verdade serão 3 sessões de mentoria coletiva, né? Então, a ideia é que a gente tem um encontro em janeiro, outro encontro em fevereiro, outro encontro em março. Para quê? Para que aquelas dificuldades que você vai tendo no cotidiano, você traga para a gente discutir e se ajudar, né? Então, o curso ele vai ter vagas limitadas, né? Mas a gente consegue formar ali um ecossistema que pode se ajudar, que pode compartilhar, né, informações, né? Então, você vai ter acesso a esse curso de LGPD por 6 meses, acesso aos casos, né? Participação da mentoria coletiva. Isso vai gerar 2 certificados, né? Com validação digital, um certificado do curso LGPD online, né? Aquele estudo de casos e atualidades NPD, é um curso de cerca de 10 horas. Quando você concluir, e você também receberá um certificado sobre o curso, sobre esse treinamento LGPD na prática, né? Então, esse é um panorama aqui do nosso curso, né? Como eu disse, desde maio do ano passado que eu não conseguia fazer um curso nesse formato, né, com encontros síncronos, e agora fico feliz em poder trazer esse curso para vocês, tá? E para quem se inscrever no curso até amanhã, às 12 horas, ainda terá como bônus uma mentoria individual de 1 hora. Então, você pode trazer a sua apresentação, o case específico que você está desenvolvendo com o seu cliente, e aí nós vamos agendar um horário e ficaremos ali, vai ser uma mentoria individual de até 1 hora, para a gente tratar especificamente do seu caso, das dificuldades que você está tendo nas suas apresentações, e a gente vai ver a apresentação em conjunto. Vocês me mandam ela antes, de preferência, para eu otimizar da melhor maneira possível o tempo de vocês, tá? Então, vai ter esse momento aqui de mentoria individual de 1 hora, mas essa mentoria é para quem se inscrever, tá? Até amanhã, 2/12, às 12 horas, né? As demais não, tá? As 3 mentorias coletivas, elas farão parte do nosso curso, né? E tudo isso não é por R$ 2.000, não é por R$ 3.000, é por R$ 497 para quem se inscrever também até amanhã, né? Só o curso LGPD online, ele está sendo comercializado, já alguns de vocês podem até já ter feito, né, por R$ 197. Nós vamos ter as aulas síncronas, nós vamos ter a mentoria coletiva, mais 3 encontros, e para quem fizer a inscrição até amanhã, a mentoria individual. Esse valor aqui ele não seria suficiente nem para a contratação da mentoria individual. Então, a gente também está fazendo de uma maneira que possa ser acessível aí para os diferentes públicos, tá? Mas esse valor também aqui, ele é até amanhã. Depois, o curso vai continuar sendo comercializado, mas sem as vendas se encerram na terça-feira próxima, mas sem esse bônus da mentoria individual e sem esse desconto todo. Bom, então, eu agradeço bastante aqui a participação de vocês, e agora eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou parar a gravação e aí vou responder as perguntas de vocês, tá? Vou poder olhar aqui o chat e tirar eventuais dúvidas, tá? Mas de antemão agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade, né, de estarmos aqui juntos agora nesse início já de dezembro, né, pensando sobre proteção de dados, sobre LGPD, esse tema
tão instigante que nos une.